Vamos ao momento da palavra. Os irmãos podem abrir aí no livro de Colossenses, capítulo 2. Capítulo 2 do livro de Colossenses. Hoje eu vou pregar aos irmãos dos versos 8 ao verso 10, tá? Do 8 ao 10. Talvez tenha que alterar aí, tá? 8 ao 10, tá? Vamos falar hoje sobre a plenitude espiritual que nós temos em Cristo Jesus. A leitura do texto, segundo a King James aqui, diz o seguinte, do 8 ao 10. O apóstolo Paulo diz a essa igreja: tende cuidado, para que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. E no verso 10, amados irmãos, e estais completos nele, que é a cabeça de todo principado e poder. Tá? Até aqui. Vamos orar mais uma vez e pedir que o Espírito Santo nos guie na sua verdade, nos traga o entendimento, traga a salvação, que a igreja seja edificada. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado por este culto, Deus, aonde cantamos a sua palavra, lemos a sua palavra, oramos a sua palavra, e esta é a verdadeira adoração, a adoração em espírito e em verdade. É isso que a sua igreja se compromete a fazer, ó Senhor. E agora estamos no momento, Deus, da exposição das Escrituras. Que os nossos corações, Deus, estejam adeptos, estejam prontos, preparados pelo Santo Espírito, para que a sua palavra venha, Deus, encontre lugar em nós. Que até as crianças, Deus, possam entender a sua mensagem. Que o Senhor conceda a salvação, arrependimento, aperfeiçoamento da sua igreja, Deus. Que assim possamos crescer em temor, em graça e, principalmente, Deus, conformados dia após dia à imagem, Deus, do nosso Cristo, do nosso Salvador, Pai. Nos ajude, pois precisamos. Me ajude como expositor aqui da mensagem, Deus. Me ajude, Deus, como homem miserável e pequeno que sou. Necessito da tua graça, necessito da tua condução. E que a congregação se empenhe também em apoiar com zelo, com silêncio, com o que podemos fazer, Deus, para que a sua palavra seja anunciada. Nos ajude, Deus. E que eu conte, Pai de amor, com a ajuda dos meus irmãos também, para esse momento glorioso e importante, Pai. É o que peço ao Senhor no nome santo de Jesus. Amém. Amados, estamos então aqui nesta carta de Paulo à igreja que está em Colosso, tá? Colosso é uma região onde está sendo atacada ali por muitos falsos mestres, né? Dentre alguns, os próprios judeus, mas além deles outros, né? Gregos ali de filosofias, enfim. Paulo então recebe os informes de Epáfras, que é um presbítero daquela igreja. Recebendo então os informes sobre essa igreja, Paulo escreve esta carta para combater esses falsos ensinos. Paulo está preso nesta ocasião. Paulo está dentro de uma prisão, mas preocupado, lutando, gemendo, orando por pessoas que ao menos ele conheceu e viu. Mas quando o assunto é a igreja de Cristo, quando o assunto é a causa de Cristo, Paulo está sempre pronto para lutar, batalhar por causa dos eleitos de Deus. Então, amados, Paulo deseja corrigir esses falsos ensinos, como dito. E como é que ele vai fazer isso? Apresentando uma alta cristologia. Ele vai colocar Cristo, definir quem Cristo é. E isso ele já fez para nós dos versos 15 a 20. Falando sobre a primazia que Cristo tem, a supremacia sobre a criação e sobre a redenção. Sobre tudo que vemos, tudo que é material e tudo aquilo que também não é. E principalmente sobre a sua igreja. Cristo é o eixo,
sobre todas as coisas. Deus criou tudo pelo poder da sua palavra, e ele é a palavra. Cristo é o Logos, que João diz no capítulo 1, que estava com Deus desde o princípio. E é sobre este que Paulo escreve a esses crentes em Colosso para que eles fujam dos falsos ensinos. Quais são esses falsos ensinos? São identificados, como veremos hoje, por filosofias, supostamente tradições helenistas gregas, como podemos ver já no verso 8, que hoje leremos, e irei expor os irmãos. Tende cuidado para que nem vos engane por meio de filosofias, tá? Vãs sutilezas. Também, amados, vemos lá no verso 18, que nenhum homem vos engane de sua recompensa com uma falsa humildade e adoração de anjos. Aqui também nesta igreja estão adorando a anjos. Estão tendo práticas severas contra o próprio corpo. Veja o verso 16, portanto, nenhum homem vos julgue pelo alimento, pela bebida ou por causa dos dias de festa, luas novas, tratando o corpo através de abstenções, falando que isto é justamente o cristianismo. Paulo está dizendo que não, que tudo isso é engano. É isso que a igreja está, irmãos, sendo bombardeada, acometida. E hoje não é diferente. Hoje a igreja de Cristo também é bombardeada por vãs sutilezas, filosofias, falsos ensinos enganosos. E a estratégia de Paulo aqui é muito sábia, irmãos. Ele pretende ir contra esses falsos ensinos. E no meio deles é começar por um lado positivo. Ele precisa se apegar ao ensino autêntico. Esses crentes precisam olhar para Cristo, para o ensino autêntico sobre Cristo, seu senhorio, ao qual eles já receberam. Estão lembrados dos 2 versos que eu preguei semana passada? Vou ler de novo aos irmãos. Como, portanto, olha lá, recebestes o Senhor Jesus Cristo. Ele ainda irá discorrer sobre esse receber. Assim andai nele. Verso 7, arraigados e edificados, uma linguagem de agricultura e também arquitetônica, né? De construção, nele confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tudo se baseia em Cristo, irmãos. Então, o lado positivo que Paulo destaca, lembrando que o foco dele é justamente combater, ele está aqui inicialmente, de uma forma positiva, falando: o Cristo que vocês receberam, é este que vocês devem permanecer andando, é neste que vocês devem permanecer confiando. E ele segue, até mesmo, amados, por uma forma negativa, que é dos versos 8 até o 23, que iniciamos hoje. Tudo que veremos a partir de hoje é como ele aborda de forma negativa. Ou seja, a sessão se divide em 2 partes básicas. Nos versos 8 a 15, Paulo desenvolve o argumento teológico positivo, poderoso, contra, já rebatendo, contra o ensinamento falso, relatando a completude da vitória espiritual que compartilhamos com Cristo Jesus. Dos versos 16 a 23, ele repete a sua advertência, mas aqui ele apoia detalhando algumas crenças e práticas errôneas dos falsos mestres. Mas isso já se inicia hoje. Hoje ele já começa a falar sobre quais são essas heresias, quais são as coisas que devemos ter cuidado, porque hoje permanecem esses ensinos. Os falsos mestres continuam por aí, meus irmãos. E a questão é, eu estou atento à sua palavra para combater isto? Então, como que devemos combater os falsos ensinos? Olhando para aquilo que Paulo nos escreve na sua palavra, com uma alta cristologia sobre as nossas vidas. Então é isso que eu pretendo trazer aos irmãos, nessas palavras de Paulo, e ele ressaltando ainda mais Cristo, mas já apresentando os falsos ensinos. Verso 8, vamos adentrar aqui na palavra, vamos acompanhar agora.
utilizando agora João Ferreira de Almeida, que talvez seja a sua versão, mas se não for, acompanhe na sua mesmo. O verso 8 diz o seguinte: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, né? Na King James está um pouquinho diferente, né? Tendo cuidado para que ninguém vos engane. O engano é uma cilada que nos aprisiona. E as pessoas ficam anos e anos, às vezes, presas em enganos, sem conseguir discernir se aquilo realmente apresenta Cristo ou não. Então, amados, Paulo se preocupa primeira coisa, quanto aos falsos mestres, falsos ensinos, para nós tomarmos cuidado. Veja, torna-se claro aqui, portanto, que nessa sessão inteira, Paulo indica estar profundamente preocupado. Ele diz, tende cuidado, tome cuidado, como uma mãe. Ó, onde você vai? Com quem você vai andar? Você vai passar por onde? Qual que é o caminho? Como uma mãe, ele tem de uma preocupação profunda, principalmente com os falsos ensinamentos, daquelas teorias especulativas, engenhosas, apresentadas de uma forma sutil, que podem minar a confiança dos colossenses em Cristo, como seu Salvador completo. Uma das características dos falsos ensinos, irmãos, é a baixa cristologia. Você quer perceber se a sua igreja tem realmente Cristo ou não? Ou se está sendo fiel à doutrina dos apóstolos? O quanto que Cristo é exaltado nas mensagens, nas músicas. O quanto que os pastores, os mestres, eles se preocupam em apresentar uma teologia sólida para você. Eles se preocupam em apresentar as escrituras como elas realmente são. E não com vãs sutilezas. E não com coisas secundárias. Quanto tempo tem de mensagem nas igrejas hoje por base? Já me chamaram para pregar e falaram, você tem 20 minutos. Eu falei, vou ter que me esforçar muito para tentar pregar em 20 minutos. E ainda era um culto, tá? Não era uma devocional, era um culto. Tá? Segundo me falaram. Então, fui lá, preguei, mas ficou talvez muitos pontos, né? Tentei ser o mais objetivo, mas quando eu comparei com o momento de louvor, quanto tempo de louvor tinha? Horas de louvor. Então, isso é preocupante, porque isso não une os crentes hoje em dia a se prepararem, a estarem prontos a responderem sua fé, a identificarem falsos ensinos. E veja, tem uma relação aqui, irmãos, com o versos 6 e 7 da semana passada. Uma estreita relação entre os versos 6 e 7 com os versos 8 a 10, que será pregado hoje. O que foi colocado de maneira positiva, estão lembrados? Os versos 6 e 7, vocês estão arraigados, edificados, confirmados na fé, né, abundando em ações de graça, permaneçam andando nele. Paulo está afirmando o que aqueles crentes já tinham. Então isso de uma forma positiva. Continuem a viver em Jesus Cristo, o Senhor. Agora é colocado de forma negativa nos versos 8 a 10. Portanto, uma reafirmação um tanto diferente daquela que o apóstolo havia dito no verso 4. Digo isso a fim de que ninguém vos engane com argumentos persuasivos. Está aí no seu verso 4, né, deste sermão, né, deste capítulo 2. A palavra cuidado aqui, irmãos, tenham cuidado, vem do grego blepo, que significa ver, olhar, que assume o sentido de ver com cuidado. E por conseguinte, tenham cuidado, ou seja, observe, quando seguido de uma negativa, né? Tenham cuidado com o quê? Observem o quê? Paulo, para que vocês não sejam enganados. Ou seja, a nossa fé ela tem que ser constatada. Nós somos marcados por ser reformados. Por que a igreja reformada? O que marca uma igreja reformada? É uma igreja confessante.
né? Muitos estranham no meio do culto ter a confissão de fé. Mas por quê? Nós confessamos aquilo sobre Cristo. Rei, sacerdote, profeta, as três mediações, ofícios de Cristo. Por que profeta? Porque Cristo nos ensina na sua palavra, através do seu Espírito. Por que rei? Porque ele já governa, já está sentado à destra de Deus Pai. Por que sacerdote? Porque ele intercede por nós perante o Pai. Nós temos, como diz o autor de Hebreus, um grande sumo sacerdote. Isso é o ofício de Cristo. Ou seja, irmãos, a igreja confessante é uma igreja que observa, é uma igreja que está atenta com aquilo que ela professa. Eu não posso chegar a uma pessoa e falar, o que você crê a respeito de Cristo? Aí ela responder, ele me ama. Tudo bem, é uma confissão isso, mas é uma confissão que realmente embasa toda a sua crença? Que diz sobre tudo aquilo que você crê? Paulo está dizendo, tenham cuidado, observem, olhem, para que vocês não sejam aprisionados. Os bereanos são exaltados lá em Atos capítulo 17, verso 28, se não me engano. Quanto ao quê? Paulo pregava a eles com a autoridade de um apóstolo, irmãos. Paulo era alguém que era dotado de dons especiais para a confirmação da sua palavra. E mesmo assim os bereanos analisavam, tinham cuidado com aquilo que Paulo estava pregando. Eu estou aqui anunciando a palavra, você já deveria estar aí, não preocupado com outras coisas, não preocupado com a forma que eu estou falando, não preocupado com o horário que vai acabar o culto. A sua maior preocupação deveria ser, o que este homem está falando é verdade? O que este homem está me dizendo realmente é confessado pela Bíblia? Somente assim você fugirá dos falsos enganos, dos falsos ensinos, melhor dizendo. Somente assim. Você é alguém diligente. Paulo está dizendo, sejam diligentes. Tenham cuidado. Você conhece a Bíblia? Você lê a Bíblia todos os dias? Graças a Deus essa igreja está lendo. Graças a Deus nós estamos buscando isso. Mas isso deve gerar em você não ser apenas um leitor desatento, mas um leitor que tem cuidado. Os responsáveis pelos ensinamentos, amados, podem levar esses leitores como cativos. Nós temos um capítulo da nossa confissão que fala sobre a consciência cristã, estão lembrados? E que essa consciência cristã ela pode ser cativa. Ela pode ser aprisionada. Sabe uma das coisas que aprisiona a nossa consciência? Falsos ensinos. Torna você escravo deles. Nós temos irmãos que vieram aqui de seitas, não vou ficar citando, mas tiveram uma grande dificuldade, ainda tem, para se livrar daqueles ensinos. Alguns rompem até com a denominação, mas não conseguem se achar em igreja alguma e ficam desigrejados. Porque de uma forma inconsciente, a consciência deles está escrava daquela seita, daquelas heresias e falsos ensinos. E elas existem, irmãos. Elas existem. Não fique pensando que não existem falsos ensinos. Então veja, amados. Paulo fala para esses irmãos terem cuidado. Tenham cuidado para que ninguém vos faça presa. Ou seja, e ele continua, por meio, correto? Por meio de filosofias e vãs sutilezas. Ele chama esse sistema subversivo de pensamento e moralidade, de regras, regulamentações. E ele denomina isso filosofia, falsos ensinos, que aqueles que foram resgatados do domínio das trevas, transferidos para o reinado do Filho de Deus, como podemos ver no capítulo 1, verso 13, estão lembrados? Ele nos tirou do poder das trevas e nos transferiu
para o reino do seu amado Filho. Então perceba, irmãos, esses crentes em Colossos já haviam sido salvos. Mas não significa por sermos salvos, temos que continuar a ser enganados, desapercebidos. E ele fala, por meio, Paulo indica os meios, a palavra grega dia, pelos quais os falsos mestres tentam levar as pessoas como cativas. Filosofias, sutilezas. A Almeida Revista e Corrigida interpreta aqui a sintaxe grega desta frase, que usa um artigo simples para reger dois substantivos paralelos. Filosofias e vis, que vis não é um substantivo, mas sutileza sim. Então nós temos dois substantivos. Os escritores gregos usam um artigo simples, com dois ou mais substantivos, para sugerir algum tipo de associação entre as palavras. Por quê? Porque filosofia em si é pecado? Não. Existem filosofias, por exemplo, a própria doutrina da Trindade, como é que ela foi construída e sendo elaborada? Através dos concílios, concílio de Nicéia, concílio de Trento, vários concílios ao longo da história a igreja teve, para definir o que nós cremos acerca da Bíblia. E, amados, a filosofia, ela foi utilizada, inclusive, para trazer questões à tona da palavra e definir a Trindade. Filosofia grega. Então, amados, a filosofia em si, ela não é pecado. Ela não é demoníaca. Mas essas filosofias colocadas aqui como adjetivos, digamos, e vãs sutilezas, que na verdade formam um conjunto só. É filosofias e vãs sutilezas, é uma coisa só que nós temos aqui. É uma associação de palavras muito próxima, que esse substantivo vem basicamente para modificar um ao outro. E logo o tipo de filosofia aqui, que é apresentado por Paulo, é um problema. É uma filosofia que escraviza e ela é vã, nós veremos isso, o que significa isso, e é sutil. Então, amados, a palavra filosofia é mais estreita que no caso do tempo de Paulo. Porque a pergunta que vem ao texto é: o que Paulo está querendo se referir com essa filosofia? Ele não traz detalhes no texto. Ele não define que filosofia vã e sutil é essa, dando detalhes, dando exemplos. Então, amados, o termo pode ser aplicado para praticamente qualquer sistema de pensamento. Filosofia, tudo filosofia. Todo mundo filosofa. Quem eu sou, né? Para onde eu vou? Tudo isso é uma filosofia. Filosofia de vida. Mas Joséfo, Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, ele chega perto quando ele define esse termo para nós, né? Por exemplo, ele descreve o judaísmo, um exemplo de filosofia, e também várias facções no judaísmo, como o farisaísmo, como os próprios saduceus, que é uma outra vertente do judaísmo. Ele define tudo isso como filosofias, tá? E a palavra, portanto, não ajuda a identificar o ensino em si nesta igreja de Colosso. Mas as conotações positivas da palavra sugerem que foram provavelmente os próprios falsos mestres que assim nomearam seus ensinos, tá? Se você perguntasse para esses falsos mestres, o que é isso que se ensina? Isso é filosofia, né? Então talvez esse seja um nome que os próprios colossenses, ao lerem, eles identificassem: opa, é sobre isso que ele está falando. Já estou definindo por detrás da palavra, tá? Se quiser tomar uma água lá, pode ir lá, meu irmão. Fique à vontade. Vãs sutilezas, irmãos. Paulo deixa claro de que tipo de filosofia se trata a filosofia vã. Da palavra kenes, caracterizada pelo engano, apates. A palavra traduzida, quando usada no sentido físico, significa vazio. Mas existe um sentido metafórico para essa palavra vã sutileza, que refere-se a pessoas ou ensinos. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer quando ele fala filosofias vãs? Porque está falando de um conceito metafórico, correto? Ele não está falando de uma pessoa em si. Ele não está dando nome, está falando sobre um sistema de ensino.
Então, ou seja, é algo metafórico. Quem está falando sobre essa filosofia? Que ela é destituída de valor intelectual, moral ou espiritual. É isso que ele quer dizer com vãs sutilezas. E isso para nós já tem muitas aplicações. Os ensinos que nós recebemos acerca de Cristo têm conotação moral para nossas vidas? Tem conotação espiritual para as nossas vidas? Tem conotação intelectual para as nossas vidas? Sim. O edificados que foi colocado para nós aqui no verso 7, que é andar nele, estar nele, são os efeitos que a própria cristologia, a salvação em Cristo, gera no crente. Então, a filosofia, se é que assim podemos dizer, sobre os ensinos, o apanhado de ensinos cristológicos, o que ele gera no crente? O que a palavra nos informa sobre cristologia e isso gera em nós? Com certeza, valores morais, espirituais e também intelectuais. Intelectuais no bom sentido, entendo, de perceber, de conhecer, de professar, tudo isso é intelecto. E ao mesmo tempo movido por moral, porque santificação. O que seria a santificação sem um conceito moral? Moralmente nós somos edificados também. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Então estar em Cristo é um conjunto de fatores que somos edificados. Então, amados, quando ele diz que essa filosofia vã, ele está falando que é um ensino destituído de todos os valores que estão embutidos no Evangelho e na salvação em Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, esse ensino que vocês estão recebendo não vai levar vocês a lugar nenhum. Não vai trazer edificação. Um outro substantivo que é colocado, apates, é traduzido para o português como um adjetivo, né, enganosos, conforme na NVI pode ser encontrada. E o seu sentido no Novo Testamento pode ser determinado a partir de contextos em que é usada. É usado, por exemplo, em Mateus 13, 22, essas filosofias vãs, apenas para ilustrar os irmãos, como a riqueza, como um desejo, o pecado, né? Salomão utiliza isso bastante no Antigo Testamento, no livro de sabedoria, que tudo é correr atrás do vento, né? Tudo é vaidade, as coisas deste mundo. Ou seja, as coisas deste mundo não foram imprimidas nelas sentidos morais, de forma que eles possam nos edificar. E isso faz muito sentido no contexto de Colossenses. Como é que eu posso buscar aperfeiçoamento espiritual para a minha vida ou moral através de coisas criadas? Deus não nos deu coisas criadas para gerar algo em nós. Ele deu seu Filho. Ele deu seu Filho, Jesus. Essa palavra empregada em Tiago 2,20, põe para mim, por gentileza. Essa palavra é insensato. Insensato. Tolo. É a vã sutileza. A palavra vã em si. É insensato. É sem valor. É algo destituído. Quer certificar de que a fé sem obras é inútil? Porque quem que Tiago está rebatendo aqui? Nós lemos capítulo 2 hoje. Quem que ele está rebatendo aqui? As pessoas que arrogam para si ter a fé em Cristo. E ele diz, até mesmo os demônios têm fé. Eles creem e tremem. Mas ele está rebatendo uma fé que é confessada, porém não possui fruto. Não possui obras. E ele exemplifica com Abraão. Então, amados, a pessoa que diz ter fé em Cristo, mas não é edificada de forma moral, de forma espiritual, e até mesmo confessante intelectualmente, que tipo de fé é essa? Que tipo de fé é essa? Os ensinos que eu tenho recebido me trago edificação? A fé que eu recebi em Cristo, os ensinos têm me edificado? Ou eu tenho permanecido de uma forma vã, insensata,
ou agido como um tolo. A fé é viva, irmãos. A palavra, ela edifica. E é por isso que estamos aqui. Então, palavra vãs, né? Filosofias vãs, kenos, significa vazio, destituído de verdade. É um adjetivo. A sutileza que ele fala, apate, é um engano, falsidade, é um substantivo. Então dá para saber muito bem que tipo de filosofia é essa. Quantas nós conhecemos hoje? Já ouviu falar do Evangelho Coach? Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquilo outro, você precisa confiar em mim. Ou seja, é uma filosofia que aponta para Cristo ou aponta para métodos? É uma filosofia que aponta para coisas ou aponta para o Filho unigênito de Deus? E a sua própria palavra? Essa é a preocupação que nós crentes temos que ter sobre os ensinos que nós recebemos. Seja aqui, seja onde for. Essa é a nossa preocupação, irmãos. Um sentimento, voltando lá de coração de Jesus, dissidentes lá da igreja a qual o Flávio veio, né? O sentimento que eles têm é de indignação. Porque quando a mente dessas pessoas elas são libertas pelo próprio Cristo, eles conseguem olhar para trás através das Escrituras e pensar, olha o tanto de tempo que eu fui enganado. Olha o tanto de tempo que eu não conhecia Cristo e eu estava dentro de uma igreja. É a maior incoerência do mundo. Já pensou? Isso é o cúmulo do absurdo. Concordam comigo, irmãos? Eu estou dentro de uma igreja e eu não sou apresentado a Cristo. Não me pregam a palavra na íntegra. Não me sentam comigo. Seu pastor senta com você e fala, essa palavra diz isso, diz isso, diz isso. Olhe Cristo aqui. Olha em Gênesis 3,15, quem é a semente da mulher? É Cristo. Então a questão não é estar em uma igreja. A questão não é se tem música ou se não tem música, meus queridos. A questão não é a forma. A questão é se apresenta Cristo para a minha vida. Se me dá armas nas Escrituras para que eu analise e seja edificado. Essa é a função da igreja. Essa é a função da igreja. E que muitos, hoje em dia, estão sendo enganados por filosofias vãs. Filosofias e vãs sutilezas, que na verdade é um adjetivo da própria filosofia. Entenderam esse conjunto de palavras? Filosofias e vãs sutilezas, na verdade, é um conjunto só que Paulo está querendo dizer para nós. Tá? Que essas filosofias elas são destituídas, são vazias em si mesmas. E é incrível, irmãos. Né? Minha esposa tem uns familiares dela, né, que estão, infelizmente, nós oramos para que eles sejam libertos, né, dessas heresias, enfim. Mas a minha esposa fala com muito pesar no coração para mim. Minha família permanece presa nas mesmas coisas. Minha família não muda, não tem edificação. Parece que regride. Fica falando palavrão, fica falando um monte de coisa e fala que é crente, irmão. Fala que é crente. E isso tem muito do que eles estão sendo ensinados. Tem muito da igreja, tem o dedo dos mestres, tem o dedo dos pastores, que não se preocupam com a alma deles. E que essas pessoas geralmente fogem dos pastores que querem o bem da alma deles. Meu irmão não trouxe o filho ali, eu já perguntei, cadê seu filho? Por que eu pergunto? Porque eu estou preocupado com a alma dele. Como assim? Preocupo com todos e pergunto. Seu filho tem que estar na igreja. Seu filho tem que estar aqui. Tem que estar ouvindo a palavra em Deuteronômio diz para inculcar a palavra na cabeça dos filhos. A igreja te ajuda com isso, meu irmão. E isso é desde pequeno. Desde bebezinho. E continua o texto. Ele dá mais detalhes sobre esses falsos ensinos, correto?
E agora ele vai começar a colocar aqui algumas preposições, né? Segundo, na minha versão está segundo, né? A King James, cadê? Por meio de filosofia, segundo também tradições de homens, segundo rudimentos e não segundo Cristo. São 3 segundos aqui. Segundo isso, segundo aquilo, não segundo Cristo. Mas são 3. Ou seja, ele usa as palavras tais como tradições dos homens e rudimentos do mundo para descrevê-los. Então nós temos mais exemplos do que significam essas filosofias. Essa não era a tradição apostólica, senão Paulo, como apóstolo, falaria o quê se fosse a tradição apostólica? Se fossem os ensinos apostólicos, ele falaria que era segundo os rudimentos? Não. Então o que ele está apresentando aqui não é os ensinos apostólicos. É justamente o contrário. E nem era a tradição pertencente à corrente principal do judaísmo. Apesar de ter algo em comum com ele e adotar alguns princípios. Era mais uma mistura de cristianismo, perceba, com cerimonialismo judaico, com angiolatria e um asceticismo. O que é o asceticismo? É aqueles tratamentos severos com o corpo, né? Há atos de autopenitência, digamos. Como indicam dos versos 11 a 23, eu já li alguns para os irmãos, tá? E veja, esse segundo aqui vem do grego kata, e é 3 vezes aplicado. Paulo continua a sua forte denúncia dessas filosofias, caracterizando-a com 3 frases proporcionais paralelas. Ou seja, todas usando a mesma preposição, segundo, segundo, segundo. A repetição dessa preposição, ela não é em vão, tá? Mas ela dá um ritmo e uma ênfase para caracterizar algo. É como se eu falar, o Gessé, segundo o pai da Lorena, segundo o pai do Lourenço, mais ou menos isso. Para caracterizar bem sobre o que eu estou falando. Só que é um apanhado de ensinos. Kata, no grego. E na primeira frase, irmãos, ela provavelmente conota a origem das filosofias. Olha que interessante. Mas na segunda e na terceira frases, talvez especifique o conteúdo do ensinamento. E a primeira caracterização dessas filosofias vãs e sutis é que é segundo a tradição dos homens. As filosofias dos falsos mestres, em contraste com a tradição recebida pelos colossenses do verso 6, né, que já vimos, que é de Deus, e também no capítulo 1, verso 25 e 27, onde ele disse, da qual me tornei um ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi dada a mim para convosco, para cumprir a palavra de Deus. E Paulo se tornou um ministro do quê? Do Evangelho, um ministro de Cristo. Ele apresenta a Cristo. Ou seja, não é segundo a tradição dos homens. É segundo o próprio Deus. Já as filosofias é segundo a tradição dos homens. Ou seja, depende dela. Essa frase nos lembra, sobretudo, da crítica de Jesus que ele fez aos fariseus e mestres da lei. Você põe para mim Marcos 7, verso 1 a 8? Uma pequena ilustração para que os irmãos entendam o que é uma tradição de homens. E passamos uma aplicação com isso. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns de seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, olha lá, tais como o lavar de copos, jarros, vasilhas de metal, e assim vai. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras. Ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês. Estamos lendo Isaías. Hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras
ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Aceita que eu vim lá de Coração de Jesus e vi cheia de regras humanas. Você não pode ter barba. Você não pode usar calça. Você não pode ter que cortar o cabelo. Você não pode ter televisão em casa. Você não pode fazer isso, aquilo, outro. A lista é gigantesca. Aí você vai ver essas pessoas, irmãos, que estão apegadas à tradição humanas, elas pouco se preocupam com o quê? Com o coração, com o interior do copo, não o exterior do copo. O arrependimento, um coração contrito, quebrantado, disposto a obedecer a Deus. Essa é a verdadeira religião. Esse é realmente aqueles que Deus chama. Agora, a tradição dos homens foca nas coisas exteriores. E olha, tome cuidado, porque às vezes é tão sutil que você nem percebe. A igreja, por exemplo, muitas hoje em dia, elas são apegadas à forma, porque se preocupam muito com os números da igreja, os bancos cheios. E aí eles começam a falar, não, igreja para dar certo tem que ser dessa forma, daquela outra forma, são apegados a um pragmatismo. Isso são tradições humanas também. Isso não tem nada a ver com Cristo. A nossa preocupação tem que ser em observar Cristo nas Escrituras. Cristo nos deu um meio para adorá-lo, que é a sua palavra. E isso apenas. E não formas. E não tradições humanas. Por que você batiza seu filho? Porque aí faz aquele malabarismo, né, teológico, mas não passa de uma tradição. Não passa de uma tradição, irmãos. E também, segundo, né, os rudimentos do mundo. O segundo uso da palavra kata na frase também é claramente pejorativo. Mas é difícil determinar o seu sentido exato, irmãos. Mas, na verdade, o sentido da frase usada por Paulo aqui, né, que para princípios elementares do mundo, como está na NVI, é um dos problemas mais espinhosos aqui, para definir o que Paulo está querendo dizer. Por quê? Tem um conceito de algumas interpretações que esses rudimentos ou coisas elementares está relacionado com um pouco de astrologia também, inclusive, que era uma das práticas desses falsos ensinos. Ou seja, a igreja de Colosso estava permeada de um sincretismo religioso. Estava misturando tudo. Sabe, crente que vê astrologia, seu signo é qual, crente? Meu signo é tal, eu tenho até revistinha, né? Aí fica misturando tudo, Cristo com, né, astrologia, Cristo com isso, Cristo com aquilo outro. Aí a pergunta é, isso é bíblico? Isso está na palavra? Então, amados, existe uma problemática aqui nesses rudimentos do mundo. Mas nós temos algumas pistas. Por exemplo, em Gálatas 4, verso 3 a 9. 3 e 9, tá? O verso 3, depois você pula para o 9. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Tá? E o verso 9. Mesmo capítulo, 4 e 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares? Fracos e sem poder, querem ser escravizados por eles outra vez? O que ele está querendo dizer? O que estava assolando a igreja da Galácia? Os judeus, né, com o judaísmo, e também os judaizantes, principalmente os judaizantes, que era Cristo, mais todas as práticas judaicas. Tem que unir as duas coisas. E Paulo diz que as coisas do Antigo Testamento, as cerimônias, aqueles hábitos, são prefigurações, apontavam para Cristo. E todas essas coisas foram encerradas nele.
Eram mandamentos positivos. Ou seja, não tinham um caráter perpétuo como os morais do 10 mandamentos. E Paulo fala sobre os judaizantes, justamente se referindo sobre elementos fundamentais, né? Os rudimentos do mundo. Esses são os rudimentos de homens mundanos. São rudimentos mundanos. Com toda a probabilidade, amados, a interpretação aqui do mundo, válida para Gálatas 4, também 9, rudimentos fracos e pobres. É isso que Paulo está querendo dizer. Digna de séria consideração aqui para nós, à luz desses dois versos aqui de Gálatas 4, 3 e 9. É, pois, a abordagem segundo a qual os Gálatas, a expressão rudimentos do mundo, indique o ensino rudimentar em referência às regras, regulamentações, ordenanças, por meio das quais o povo judeu e gentios tentavam, por seus próprios meios, alcançar a salvação antes da vinda corporal de Cristo. Então, o que ele está querendo dizer com segundo rudimentos do mundo? Justamente unindo o que definiu sobre tradições de homens, com regras, com meios em si, para serem observados como meios em si mesmos para a salvação. Ou seja, tudo isso é filosofias vãs e enganosas. E o que Paulo pretende ao dizer tudo isso, irmãos? Ele quer destacar a suficiência de Cristo. Se as pessoas pudessem, pelo menos, ver as implicações da fé em Cristo, em toda a sua gloriosa plenitude e suficiência, eles morreriam para esses rudimentos. Como bem esclarece o verso 20, irmãos. Vamos ler o verso 20 para os irmãos. Se, pois, Paulo diz, no mesmo capítulo, estáis mortos com Cristo, quanto aos... Olha, ele repete aí, ó, aos rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Paulo está preocupado com esses crentes em se enveredarem com coisas para terem a sua fé fundamentada. Amados, é tão triste isso e é tão real no nosso tempo. Tem pessoas que estão numa igreja, mas se o pastor da igreja sair, a pessoa parece que perde a fé. Se você muda alguma coisa na igreja, a pessoa parece que muda a fé. Isso é característica do quê? De uma fé que está sendo fundamentada em rudimentos, em ordenanças, em filosofias vãs, enganosas. Quantos exemplos eu posso dar? Culto profético. A igreja enche. O irmão Fábio sabe como é que era, né? Culto à profecia. Né? Faltava até lugar para sentar, né? Culto de ensino da palavra. Quantos iam? Culto de reunião de oração. Quantos vão? Por quê? É uma fé que é fundamentada em coisas. É uma fé que é fundamentada em meios e não no próprio Cristo. Se essas pessoas pudessem olhar para Cristo e enxergar a plenitude do Criador, aquele que é a base de toda a criação, o Criador onipotente, ele é antes de todas as coisas e por ele todas as coisas subsistem. Se o crente pudesse olhar para esse verso, se o crente pudesse olhar para Cristo como suficiente, uma fonte inesgotável, todas essas coisas iriam, desfazer como areia, como poeira. Como poeira. Porque Cristo vive. E ele é o fundamento da nossa fé. Cristo Jesus, o perfeito, o Deus completo, é esse a qual creio. E é esse a qual Paulo aqui está se preocupando
em trazer à tona para esses crentes. Assim, se esses crentes olhassem para Cristo, seriam descartadas todas as noções toscas com respeito a regulamentações, a ordenanças, sobre coisas tais como circuncisão, festas, comida, bebida, adoração de anjos, e etc. Todas essas coisas iriam ruir como meios para se alcançar a salvação em toda a sua plenitude. É evidente que, pelo menos em certos aspectos, os rudimentos mencionados lá em Gálatas, que eu li, e aqueles contra quais o apóstolo adverte os colossenses, eles são semelhantes. Isso é, são fracos e pobres. E é por isso que você vê crente que não avança. E é por isso que você vê crente em determinados locais que eles não têm uma progressão na fé. Por quê? Porque eles estão em igrejas que estão segundo rudimentos fracos e pobres, vazios. Vazios. Amados, você tem que entender algo. Em nome de Jesus. Minha função aqui é te alertar, apenas isso. Eu só quero que você cresça espiritualmente, só quero que você se assemelhe a Cristo cada dia mais. Você pode se reunir debaixo de uma árvore, junto com uma igreja, com um pastor, desde que tenha isso. A sua preocupação deve ser a palavra de Deus. E não esses rudimentos fracos e pobres, vazios em si mesmo. Se cantar a capela, amém. Tudo bem, mas o que importa para nós, o que estamos cantando é a palavra. Nós exaltamos a Cristo com o nosso canto. Nós ensinamos a Cristo. O que nós estamos fazendo como igreja? Eu estou preocupado, o pastor mudou a liturgia do culto. Você está preocupado com isso? Eu acrescentei salmos para a gente ler juntos. É ruim? É ruim isso? É maravilhoso. Maravilhoso. É isso que nós temos que estar fundamentados, irmãos. Porque cada vez mais fundamentados na verdade, essas outras coisas supérfluas vão indo embora. E aí que você vê que signo. Que signo? Que signo? O que é um signo perto do meu Cristo? Nada, isso aqui nem existe, não tem nem comparação. Isso aqui nem é como se nem existisse mesmo. O que é o profeta que fala sobre o futuro de A ou B perto do Cristo que sustenta e tudo subsiste nele? O que é? Nada. Uma poeira. O que é Cristo perto dessas coisas a qual nós ficamos às vezes agarrados? O que é Cristo perto de um violão? O que é Cristo perto de um teclado? O que é Cristo perto do meu amiguinho que está na igreja ou não? Porque tem gente que vai para a igreja por causa dos grupinhos, né? O que é Cristo perto disso? E aí vem a parte final. E não, mais um segundo aí. E não segundo Cristo. Perceba a importância desse não segundo Cristo. Ou seja, irmãos, e aqui vem a seriedade desse versículo. O verdadeiro fator incitador nessa caracterização, porque Paulo está definindo os falsos ensinos, correto? O fator verdadeiro, amados, dos falsos mestres vem nessa terceira descrição negativa. Não é segundo Cristo. Isso aqui é algo que eu parei e eu fiquei refletindo e eu fiquei pensando, porque se qualquer coisa que eu acrescento em soma a Cristo, que é o caso aqui desses falsos ensinos, ele não está questionando se Cristo não está sendo pregado. Pelo contrário, Epáfras, que era um presbítero, pregou a Cristo aquela igreja. O problema são os acréscimos, correto? Que a igreja está inserindo. Ele fala que esses acréscimos não fazem parte de Cristo. Ou seja, um evangelho diluído é evangelho? Meio evangelho é evangelho? 10% de evangelho é evangelho? Assim como Cristo. Ou apresentamos Cristo como ele é, a sua palavra,
ou não estamos apresentando ele. É justamente o que os falsos mestres fazem, irmãos. Proclamam uma doutrina e exigem práticas que não se fundamentam em Cristo. Nessa frase sucinta, o ensino teológico dominante da epístola é trazido para apoiar o propósito central. Cristo é aquele em que Deus tem exclusivamente de ser encontrado. É o eixo. Aquele por meio de quem o mundo foi criado, correto? Lá no verso 15 a 17. E do verso 18 a 20, que ele explica como as coisas foram reconciliadas. Redenção. Ou seja, irmãos, qualquer ensinamento, anote isso, qualquer ensinamento que de alguma forma reduz o papel exclusivo de Cristo, é por definição errado e ineficaz. E ainda pior, não segundo Cristo. Vamos lá, vamos elucidar isso? Se eu tenho um ensino aqui que apresenta Cristo verdadeiramente, ok? Esse é um ensino segundo Cristo, segundo o Evangelho, segundo a palavra. Agora, se eu apresento um Evangelho aqui, apresento Cristo misturado com algumas coisas. É o Evangelho. Não, não é. Descaracterizou o Evangelho. Descaracterizou o Evangelho. Não é mais. Logo, se é não segundo Cristo, é um sistema anticristo. O que é anticristo? Contra Cristo. É aquilo que não é. Se eu tenho o que é e se eu tenho o que não é, qualquer ensino que acrescente algo a Cristo, seja para a salvação, seja para aperfeiçoamento, é um sistema anticristo. É um sistema anti-evangelho. Não é o evangelho. Não é o evangelho. Não vai trazer edificação. Não vai trazer crescimento. Nós discutimos muito isso aqui, principalmente no capítulo sobre a igreja, capítulo 26, sobre as igrejas imperfeitas, correto? Pode ocorrer salvação? Pode. Através do quê? Da ação de Deus, através da palavra. O crente tendo contato com as escrituras e ele ali ser salvo. Ok. Mas outra coisa vai ser a edificação desse crente. Não vai existir. Não vai existir. Porque é um sistema anticristão. Se é um ensino falso, o ensino falso não gera conversão. O ensino falso não gera edificação. O ensino falso apenas engana e aprisiona, como Paulo disse no texto. Aprisiona. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Verso 9, irmãos. E ele explica o porquê de tudo isso. A primeira palavra que aparece no verso 9 é porquê. Nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Então perceba, irmãos, o verso 9. Paulo explicando o porquê de tudo isso. Por que é um sistema anticristo? Por que essas filosofias aí, esses ensinos são falsos? São vazios, pobres? Porque somente em Cristo é que habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Percebam aí, irmãos, esse porquê ou pois, né? No início desse versículo, que liga o argumento. Amados, esse versículo elabora a negativa não segundo Cristo, ou seja, ele está explicando o não segundo Cristo, ao detalhar o outro lado agora de maneira positiva. O verso 8, ele apresentou todos os pejorativos do ensino falso, correto? Agora ele explica o outro lado, que no aspecto positivo. Ou seja, em Cristo, e só Cristo, é encontrada a plenitude da divindade. E os cristãos têm a plenitude estando nele. O verso 9 é uma parafrase interpretativa. É como se fosse um parênteses de uma linha essencial do hino cristológico que nós vimos no capítulo 1, principalmente a supremacia de Cristo na criação e redenção. E de acordo com o capítulo 1, verso 19 e 2:9, que diz, pois foi do agrado de Deus que nele, Cristo,
habitasse toda a plenitude. Estão lembrados disso? Lá no verso 19, que está falando sobre Cristo ter a supremacia na redenção, porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude, veja a palavra aí, plenitude habitasse. Ele repete isso, irmãos. A dependência do capítulo 2 aqui, verso 9, a qual estamos, e do 1:19, fica clara a partir da repetição plenitude. E do uso do mesmo verbo, irmãos. Habitar, que é repetido também. Habitar aparece 2 vezes nos 2 versos, 2:9 e 1:19. E também a palavra plenitude. E veja, ele acrescenta, habitasse corporeamente. Vamos lá. A palavra é um advérbio. Ou seja, sugere a ideia da encarnação tão claramente expressa em outras passagens do Novo Testamento. O verbo se fez carne. E uma vez que o verbo habitar aqui, que é o mesmo sentido, o verbo se fazer carne, significa esse habitar, está no presente. O verbo é um verbo indicativo presente, ou seja, está indicando um fato que Cristo habita, presente. Lembrando que o tempo da escrita aqui aos Colossenses já era um período que Cristo já tinha ascendido aos céus. E Paulo coloca que o verbo aqui habitar no presente, que sugere que a habitação de Deus em Cristo é permanente. Que sugere também que Cristo possui um corpo que está nos céus. Como que Cristo está nos céus? De forma corpórea e divina. Quem Cristo é? Completamente homem e completamente Deus. Ainda hoje? Ainda hoje. Esse é o nosso grande sumo sacerdote. Esse é o Rei da Glória, que todos ficaram espantados no Salmo 24. Todas as horas falou, quem é este Rei da Glória? Levantem os portões, levantem que o Rei da Glória há de entrar. E entrou Cristo glorioso, vencedor, que garantiu para nós a redenção e a salvação em Cristo. Você crê nisso, meu irmão? E amados, o uso do advérbio por Paulo aqui tem a preferência, né, em corpo humano, carne, e pretende mostrar que o seu comentário aqui, depreciativo sobre os elementos fracos, né, que estava lá nas filosofias, é justamente para nos colocar no ponto central. Paulo não está defendendo a percepção tão comum em sua época, de que a verdadeira espiritualidade tinha de ser encontrada abandonando o corpo, ou subjugando rigorosamente, como pode ver no verso 23, as práticas ascéticas. Antes, Deus escolhe precisamente um corpo no qual habitar por meio desse corpo, se sacrificando, sendo totalmente esfolado, sendo totalmente um servo sofredor. Agora, será que você entende? Porque atos de autopenitência, preciso subir a escadaria lá da Nossa Senhora lá em Aparecida do Norte, de joelho. Para quê? Se Cristo já teve os seus joelhos esfolados, por que eu tenho que receber não sei quantas chibatadas, sendo que o corpo definido por Deus para receber esses açoites foi o corpo de Cristo? Vocês estão entendendo por que Paulo coloca no verso 9 aqui? Porque nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Ou seja, tudo que é necessário para um corpo sofrer, para que nós possamos obter salvação, está no corpo dele. Pelas suas feridas, de Isaías 53, nós fomos sarados. Então é incoerente você querer alguma prática em si mesmo para ter uma edificação espiritual. Não, eu preciso sofrer. Não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro. Não, eu preciso. Será que a divindade completa habitando neste corpo não é suficiente? É isso que Paulo está dizendo. Vocês não precisam de práticas rigorosas com o corpo. Vocês não precisam observar luas, estrelas, acreditar em rudimentos e filosofias. Você não precisa de um violão. Você não precisa
de uma cadeira confortável, você não precisa de nada, você já tem Cristo. E é isso que importa para nós. É isso que importa para nós. Não é o que eu faço, não é o que eu deixo de fazer, é o que Cristo fez absolutamente. Não é o meu pecado, não, é o que Ele fez por mim, me perdoando, me salvando, me conduzindo todos os dias. Corporeamente. E verso 10 e último, e tendes a vossa plenitude, perceba o verso 10, e tendes a vossa plenitude nele. Nele. Para de olhar para si mesmo, eu sou indigno. Eu não posso estar no meio da igreja porque eu tenho tantos pecados. E quem disse que é os seus pecados, que é as suas práticas, que é o que você faz que te salva? Quem disse? É Cristo. É o corpo dele. É a divindade dele que nos salva. É justamente o que está escrito no verso 10. E tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. A sentença inicial, que foi explicada a filosofia, certo? E o finalzinho do verso 8 diz o quê? Que é segundo Cristo? Aquelas filosofias? Não é segundo Cristo. Né? É tão problemático que continua nesse versículo com uma segunda oração independente. Por estarem nele, como vimos no verso 7, preguei semana passada, vocês receberam a plenitude. Estão lembrados? Paulo usa o verbo nesse versículo no tempo perfeito. O perfeito grego dessa forma verbal expressa uma ação que foi feita no passado, tá? Com consequências no presente. De modo que o tempo perfeito vem a expressar simplesmente o estado das coisas presentes. Os colossenses não teriam interesse em ouvir os falsos mestres, uma vez que percebessem que já tinham recebido. A sabedoria de Paulo aqui é tremenda. Como é que ele está combatendo os falsos ensinos? Apresentando Cristo. Dizendo que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E eles caindo em si. Verdade. Eu creio em Cristo. Cristo já é suficiente. Por que eu vou olhar para esses ensinos fracos, vãos? Por que eu vou olhar para mim, que sou falho, que sou vão em mim mesmo, para os meus sentimentos? Irmãos, a coisa mais triste para um pastor é o camarada que falou, pastor, eu não quero ir mais para a igreja. Por quê, meu querido? Porque eu não estou sentindo mais nada. O pastor Renan falou para mim que uma pessoa chegou lá na igreja dele, era membro, tal, tudo mais. Aí chegou um belo tempo, mudaram lá, colocaram salmodia para cantar, como cantamos aqui. Aí ele falou, pastor, eu tô saindo da igreja. Por quê, meu filho? Porque na hora do louvor eu não sinto mais aquele... Como assim? Você precisa sentir. Então a sua salvação é baseada nos seus sentimentos? Ou é baseado no fato de que nele habita a plenitude da divindade? Corporeamente. E se você crê nele desta forma, você também é pleno. É suficiente para a sua salvação, para a sua edificação, para tudo na sua vida como cristão. Cristo, é nele que está a nossa suficiência. E não no que fazemos ou deixamos de fazer. E é justamente isso que Paulo está trazendo à tona para esses irmãos. Perceba os verbos este, né? Que é tendes. O grego que é este, parece a nossa palavra este, né? Mas é no grego. Que está aqui tendes, de ter. Do verbo ser ou estar. É um verbo indicativo, presente. Ou seja, você tem, é um fato que você tem. Paulo está dizendo, você tem.
Tem o quê, Paulo? Plenitude. Por que você tem plenitude? Com base em que eu afirmo nisso? Porque ele é pleno. E se eu estou nele, e ele em mim, eu tenho tudo. E não preciso de mais nada. Eu tenho tudo. Você está pleno? Ou você tem vivido como alguém que falta alguma coisa? Você é pleno em Cristo? Ou você tem buscado fracos rudimentos deste mundo? Porque uma coisa eu vou te dizer, nós amamos, tá? Não é nem gostamos. Nós amamos as filosofias vãs. É gostoso ouvir o que você quer. É gostoso ouvir o que você gosta. É muito bom se aconselhar com quem vai dizer o que você está esperando, né? Nós amamos filosofias vãs. Mas a palavra de Deus, todos os dias quando lemos ela, ela destrona eu. Ela tira o meu orgulho. Porque apresenta, sabe quem? Aquele que habita corporeamente a plenitude divina. E eu vejo que a plenitude não está em mim. Eu serei sempre um homem fraco, um homem que está incompleto quando eu olho para mim mesmo. Mas quando eu vejo que estou nele, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. E é isso que eu queria que você saísse daqui hoje pensando. Porque nele recebemos graça sobre graça. Até o limite máximo da capacidade humana. A igreja que permanece em união vital com Cristo recebe amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5:22. Sim, toda a graça cristã. Cristo é a fonte, não você mesmo. E não a igreja que você está. E não as formas e o pragmatismo. Cristo é quem governa. E Paulo finaliza dizendo que é, verbo ser também, que é a cabeça de todo principado e potestade. Por que ele coloca isso? O restante do versículo 10 confirma que Paulo ainda tem muito em vista os falsos mestres. Pois, do contrário, é difícil saber por que acrescentaria uma declaração específica de que Cristo é o cabeça de todo poder e autoridade. Poder, arquê, e autoridade, exousia, refere-se a seres espirituais, como fazem lá no capítulo 1, verso 16, vamos lembrar? Porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou, olha lá, principados ou potestades. Isso aqui então seria uma repetição do que ele disse lá no verso 16, capítulo 1. Paulo continua a aplicar para seus leitores a teologia cristocêntrica, que provavelmente era um hino da igreja primitiva. Lembra que eu falei isso para os irmãos? Então, Cristo é o único por quem foram criadas todas as coisas. Nos céus, na terra, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Cristo, como cabeça, apresenta que toda autoridade provém de Cristo sobre os seres espirituais, implicado pelos versos que eu acabei de ler. Cabeça, do grego kefale, é uma metáfora que, sem dúvida, inclui a noção de autoridade sobre. Como a cabeça é a força animadora e diretiva de todo o corpo. Quem manda os estímulos? Vou pegar, vou correr, vou andar. A cabeça, o cérebro, né? Então, Cristo é a fonte da existência dos seres espirituais. E também materiais. É aquele que, em última instância, determina o que eles podem ou não fazer. Por quê? Tem adoração a anjos aqui, que são autoridades, potestades? Tem. Por que eu vou adorar a criatura se eu posso adorar o Criador? É isso que Paulo está falando. Por que eu vou receber ensinos fracos e vãos, sendo que eu posso ouvir o próprio Mestre? Que tolice recorrer a principados e autoridades. Quando nele obtiveram a plenitude, em Cristo, naquele que é o cabeça de todo principado e autoridade,
Ele é o cabeça deles. Não exatamente no mesmo sentido que é a cabeça da igreja, o qual é seu corpo, mas no sentido em que ele é o supremo soberano sobre todos. Que fora dele, os anjos não podem prestar auxílio. Nem mesmo Satanás pode existir fora de Cristo. Porque quem é a fonte de toda a existência? Seja anjos, seja soberanias, poderes, tudo subsiste nele. Quem é o nosso Salvador? O mesmo. Este a qual tudo e todos reconhece ou reconhecerão que é o Senhor, como cantamos. Que você se apegue a Cristo. Que você fuja desses ensinamentos tolos, desses ensinamentos que não nos trazem nada. Amém? Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Vamos orar e vamos dar sequência aqui e cantar mais um hino. Vamos orar primeiramente? Incline sua cabeça, vamos buscar ao Senhor. Fale com Deus, meu irmão, e que a sua palavra realmente encontre lugar nos nossos corações e que mude as nossas vidas. Oremos. Santo Deus e Pai, obrigado pela sua palavra, que mais uma vez aqui foi pregada. Mas Deus, que não sejamos apenas ouvintes da sua palavra, mas que ela gere vida, que ela gere temor, confiança. Que possamos, Deus, abandonar todos esses rudimentos, filosofias, tudo que tem nos atrapalhado e tem dividido a glória de Cristo. Ó Senhor, nos perdoe se temos feito isso, mas que possamos, Deus, crer na suficiência do seu eterno Filho. Que possamos crer que o sola Christus para nós é a verdade que nos motiva, que nos encaminha, porque somente Ele reina. Muito obrigado por esta palavra de hoje. Obrigado por este culto, ó Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um hino e depois eu despeço os irmãos. Fique de pé, vamos todos adorar. Aqui, ó Deus, Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós os seus servos imutável amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz. Retiro teu amor. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, é a consolação. Divino ponto santificador, que nos anima e nos acende amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, poderoso Deus, essa semente sempre junto aos teus,
Ali está a salvar no céu. Apenas mais a leitura do nosso catecismo, irmãos, como prática confessional dessa igreja. Vou ler a pergunta, os irmãos leiam, pergunta simples e resposta curta. Como você vem a conhecer a sua miséria? De Deus. A lei de Deus revela que nós somos pecadores. A lei de Deus revela que necessitamos de Cristo. Amém? Que você vá em paz para sua casa, pense na palavra que foi dita hoje, converse com a sua família e minha oração é que você creia cada vez mais em Cristo. Amém? Oremos.